Quando você fala em pandemia, a gente vai perceber que as pessoas em confinamento, elas desenvolvem um certo grau de ansiedade. Uma das formas de se liberar essa questão da ansiedade é produzindo hormônios de prazer. E lá no cérebro vão fazer sinapses e que vai deixar a pessoa mais calma. E o sexo, o prazer sexual é apenas um deles, né? Primeiro de tudo, o meu nome mesmo, real, oficial, pessoal, é Maria Flávia. Uma coisa nada a ver com Bárbara Healy. Esse nome foi escolhido para usar artisticamente envolvido a minha profissão. Não queria muito misturar minha vida pessoal com o meu trabalho. Até porque a gente tem uma vida por trás de tudo isso, das câmeras. E eu tenho 25 anos de idade, tá? Resido em São Paulo, aqui na Zona Sul. E faz um ano, aproximadamente, que eu iniciei minha carreira com camming. No caso, camming é uma palavra que criaram nova, que abrange todas as categorias. Seja atriz, ou só cam girls, cam boys, enfim. Me chamo Cadu Ventri, esse é o meu nome artístico, que vou fazer agora 1 ano de carreira. O Cadu Ventri ele nasceu na cidade de São Paulo, embora eu seja carioca, né? Mas eu morei no ano de 2019 todo em São Paulo. E eu comecei a fazer câmera privê, ser camboy, né, através de convites de amigos, porque eu sou ator pornô, faço parte hoje do elenco do site da produtora Mundo Mais, que se localiza no estado de São Paulo, mas foi a pioneira no mercado do pornô gay no Brasil. E através de como eu comecei a fazer filmes, eu tinha outros amigos atores que já utilizavam da plataforma do Câmera Privé e do Cam4, né, que são 2 plataformas que têm a mesma proposta, embora concorrentes, né? E eu tive a experiência de fazer uma vez como companheiro, acompanhar na câmera de um amigo meu, e dali para lá eu passei a fazer algumas câmeras privês, Cam4, onde é um canal de comunicação que a gente tem direto com os internautas que estão do outro lado querendo absorver da pornografia, né? Hoje em dia eu não trabalho só na Cam4 e na câmera privê, mas devido à pandemia surgiram outras propostas, inclusive com o aplicativo do Zoom, está sendo muito utilizado para isso. E eu trabalhei já em alguns sites que me chamaram, que estão explorando essa ideia do sexo pela internet, até do show de sexo ao vivo pela internet, né? Como a empresa Barbarizou, por exemplo, que foi a última que eu fiz. A gente contratou vários gogoboys para fazer apresentações de performance de gogoboys e atores pornô para fazer sexo na câmera. Para mim, camming, no caso, se torna uma rede virtual, para mim, né? No meu ponto de vista, seria uma rede virtual onde a gente não só atua no intuito de chamadas de vídeos com o intuito sexual, mesmo como o moço que se entrevistou ontem falou, o Cadu, mesmo como ele falou, tipo, acontece muito da gente pegar alguns tipos de cliente que querem mais conversar mesmo, sabe, que não querem nada, ai, não quero que você tire essa roupa, só conversa, tipo, tem muito disso. E eu acho, assim, que da vida real, mesmo sem ser esse ramo todo virtual, na vida real, tem muita gente que realmente precisa daquele momento, nem que seja para conversar com uma pessoa aleatória, ou até mesmo com uma pessoa que eles identificam, que no caso eles acabam virando nossos... Como que eu posso falar, gente? A gente acaba sendo ídolos de alguém, sabe? Tipo, eles acabam idolatrando a gente, no caso a gente acaba ganhando fãs. E tipo, muitas das vezes, esses caras, ou até mesmo mulheres, elas buscam a gente para conversar, não só no intuito do prazer, do intuito sexual, sabe? Daquela coisa mais pornô, mais como eu posso dizer, aquela mecânica mais atual que todo mundo fala, né? Desde gente novas como gente mais idosa, claro que a grande massa são pessoas mais idosas, às vezes pessoas que não estão tão inseridas, né? Agora nós estamos falando na realidade da pandemia, né? Mas falando de
que essa profissão ela vem bem antes da pandemia, né? Há anos, né? O camboy, né? Ou a girl boy, camgirl, né? Vem bem antes, mas podemos falar de uma realidade de pessoas que talvez não tenham tanta acessibilidade de interação pessoal, interação físicas, pessoas que hoje em dia não vai mais numa balada por se sentirem às vezes mais velho, né? Mais fora de um padrão que não tenha talvez uma autoconfiança para ter interações físicas e se acham mais confortável para ter uma interação virtual, entendeu? Se eu falasse que o público é só esse, eu estaria sendo muito preconceituoso em dizer isso, né? Isso não é só esse o público, isso é apenas uma gama do público. E tem também públicos jovens, pessoas que têm simplesmente o tesão e o prazer de estar fazendo um sexo virtual, pessoas que também não teriam necessidade de permanecer só no virtual, mas ainda assim encontram esse prazer fazendo aquele sexo virtual. Existem públicos brasileiros, públicos estrangeiros. Dentre os meus 14 anos, eu já vi vários perfis de usuários diferentes. Tem aquele usuário que procura uma namorada, que realmente se apaixona, que aparece todo dia, que vai te mimar e que quer saber a hora que você acorda, a hora que você vai dormir. Tem o usuário que também vem sempre, mas ele não quer contato, assim, ele não quer que você saiba nada sobre a vida dele, não quer saber nada sobre a sua, e tá ali só para se satisfazer mesmo. E tem ainda um usuário que se torna amigo mesmo. Aqueles amigos com benefícios, que às vezes rola alguma coisa, tem esse tipo de usuário também. Enfim, né? Foram 14 anos, eu já vi de tudo no site. Quando a gente fala nesse pudor, isso é uma coisa muito pessoal. Eu não posso sair por aí dizendo que eu gosto de sexo, que eu gosto de pornografia. Mas, e como isso é muito velado, né, a sociedade é muito hipócrita em pensar que as pessoas não gostam de sexo. As pessoas gostam e fazem sexo. E tem uma diferença muito grande nesse sentido, e para gente que trabalha com educação sexual, né, os sexólogos, a gente sempre fala dessa questão do amor. Então, eu como educadora sexual, eu trabalhei em escolas durante 37 anos, eu me aposentei há pouco tempo, eu sempre ouvia críticas de pessoas que me ouviam falando para os meninos sobre afetividade. Você vai falar de amor, de afetividade para adolescente? Eles riem na sua cara. Como assim, né? Que história é essa de amor? A gente nem pensa em casamento, ninguém ama ninguém, né? Não é bem assim. Mas a gente sabe que isso é só um discurso, porque a gente percebe que quando vai acontecer a primeira relação sexual, acontece com a namorada. E é alguém que eles gostam muito. Mas eles não podem contar que essa afetividade existe porque eles são extremamente criticados. Mas essa afetividade, ela é extremamente importante. Ela é extremamente importante. Mas as pessoas não podem contar que elas gostam também do sexo de uma forma diferente. Aí entra essa questão da pornografia e do camming também, né? Até porque é uma coisa mais velada, a portas fechadas, e você não precisa contar para ninguém. Você tá ali sozinho, você e a câmera, tá tranquilo, e você não precisa contar. Então é mais ou menos assim. E quando você fala nessa questão também do erótico, né, o consumo dos vídeos eróticos e do pornô, eu acho assim bem importante que a gente possa definir o que é sensual, o que é erótico e o que é pornográfico. Eu sou o Thiago, meu nome é Thiago Scarlatti, eu tenho 26 anos. Eu sou camming há 5 anos e meio, trabalho no site Câmera Privé e fui, na verdade, a porta de entrada para a categoria de homem trans no Câmera Privé. Um dos sites, um dos maiores sites de camming da América Latina, agora é internacional, né? E eu fui, no caso, o primeiro menino trans a entrar no site. Eu entrei na categoria garotas de início, porque ainda não tinham, né, a categoria homem trans, então eu entrei na categoria garotas, e através do começo do meu trabalho eu insisti muito para o Câmera Privé abrir essa diversidade para os meninos trans, porque muitos nem queriam trabalhar como camming justamente porque tinham que entrar na categoria garota, tinham que se referir como feminino, usar roupas mais adequadas pela categoria. Então eu decidi
insisti para o site abrir a categoria específica para homens trans, até pelo não passar por constrangimentos, né? Então a categoria foi aberta, já tem acho que 2 anos e meio que a categoria está aberta agora. Tem vários meninos que estão trabalhando em questão do câmera privê, e o Coming está se espalhando bastante, né? Hoje em dia é um dos empregos virtuais mais procurados. Trabalhar pelo celular, trabalhar pelo computador em casa, no conforto de casa, então está sendo muito, muito procurado. Bom, eu comecei quando eu tinha 18 anos, através de uma amiga. Antes mesmo, quando eu tinha 17, eu já queria muito, porém você tem que ser maior de idade para fazer. E eu tinha muita curiosidade, porque eu sempre fui muito exibicionista. Desde que eu comecei a ter meus crushes, com 15, 16, eu já gostava de mandar uma fotinha e tal, blá blá blá. E aí, quando eu soube que eu poderia ganhar dinheiro com isso, eu fiquei completamente alucinada. Quando eu fiz 18 anos, eu descobri que uma amiga minha fazia. Ela me convidou para me ensinar e tal, para criar meu perfil no site. E eu comecei a fazer e desde então não parei mais. Nunca que, que eu comecei, que é um trabalho fácil, como as pessoas dizem, nunca que foi fácil, assim, desde o começo. No começo eu tive que ralar muito, não fazia dinheiro, ficava horas online para fazer, R$400 por mês. E foi assim, uma escadinha assim que eu fui subindo aos pouquinhos, mas graças à exposição que eu tive no Big Brother, hoje é uma coisa assim que me dá bastante dinheiro, que tô usando para realizar vários sonhos e não tenho a menor pretensão de parar por enquanto. Enquanto eu tiver disposição e curtir o que eu faço, eu vou continuar fazendo. Eu comecei a trabalhar com a minha esposa, eu trabalhava junto com ela na sala dela, no início de tudo, né? Aí depois eu abri a minha sala para me sentir um pouco mais confortável para trabalhar e tudo mais. E depois pulei para a categoria homem trans. A minha esposa, por ser trans, ela então já tem essa diversidade muito grande, né? E tem muita procura, então foi isso que me interessou. O diferencial, né? O diferente que chama mais a atenção. Então, digamos assim que o Câmera Privê teve um grande sucesso com a questão do coming para homens trans, porque por ser uma coisa nova e diferente, então chamou muito a atenção. Muita gente tem aquele tabu, né? Por ser um site erótico, por ser um site mais pro lado pornô, tem aquele tabu, tipo, você trabalha no Câmera Privê, então você é garoto de programa. Você trabalha no Câmera Privê, então você encontra os seus seguidores, os seus clientes. Não é bem assim que funciona. O Câmera Privê, para falar bem a verdade, ele não aceita que você passe nem contato pessoal pro cliente, justamente porque tem a diferença entre trabalho e vida pessoal, né? Então, é um grande tabu ainda, né? Muita gente olha com um olhar errado pro coming, mas nada mais é do que um emprego como qualquer outro, né? A gente está ali na frente da webcam, mostrando aquilo que é nosso, sem obrigar nada a ninguém, né? Não precisa ser um conteúdo adulto, existem muitas cangirls que ganham rios de dinheiro e não tiram a roupa e não falam sobre sexo, zero assunto sexual. Então o camming é isso, é o ato de você ter uma plataforma onde você transmite os seus shows ou as suas conversas ou interage através de uma webcam. Creio eu que 85% dos clientes são homens. Eu já atendi muitos homens, mas eu consigo contar no dedo quantas mulheres que me disseram, né, que eram mulheres e que até abriram a webcam para mim. Consigo contar nos dedos quantas foram. Casais também, super poucos, assim, aparecem. Mas o foco mesmo, o público-alvo é homem cis, inclusive. É bem difícil, assim, encontrar mulher pagando no site, né? Agora, homem tem muitos, porque homem tem aquela curiosidade de tudo, né? E tem também o desejo oculto, né? Então, tem muitos homens, principalmente casados. São muitos homens casados. Aqueles que têm o desejo de fazer uma coisa diferente, mas têm a vergonha de pedir para a mulher fazer ou de contar para a mulher que tem aquele desejo diferente. Então, eles acabam entrando no site justamente para suprir aquele desejo oculto deles, né? Então, 85% é homem e casado. Não é porque o sujeito casou que as fantasias sexuais dele vão mudar, né? Existem parceiros que preferem ter um tipo de sexo diferente lá fora do que no casamento. Algum tempo atrás, a gente percebe que muita gente se casava e
E os maridos, né? Os maridos preferiam que em casa fosse sexo reprodução, com a esposa era sexo só para se reproduzir, mas lá fora eles poderiam colocar para fora todas as suas fantasias sexuais. Daí também o motivo de uma grande parte desses homens consumirem pornografia, assistirem vídeo pornô quando a esposa não concorda, mas isso dá treta, né? A coisa meio complicada, porque quando a esposa pega o marido assistindo um vídeo pornô, alguma coisa, nossa, tem situação séria, né? Porque ela não aceita. Casou, tem que ser só sexo com a esposa, etc, etc. E, na verdade, não é bem assim, né? Nos bastidores, a gente sabe que não é assim. E a maioria dos consumidores da pornografia são os homens. Por quê? É uma questão muito social, né? Porque os homens podem, as mulheres não. É uma questão extremamente cultural. As mulheres não foram educadas para terem sexo como os homens. Os homens são os caçadores, típico da nossa sociedade patriarcal. Claro que a coisa tem mudado. Existem mulheres que já têm uma autonomia muito maior sobre o seu corpo e sobre a sua vida sexual, e posteriormente, no casamento, esse tipo de mulher, quando encontra um homem que também gosta de pornografia, assistem filme pornô os dois juntos, consomem a pornografia juntos. Eu tenho casais que vão juntos para swing, gostam de swing. Então, isso depende muito do tipo de casal. Eu tenho clientes que me chamam só para jantar. E às vezes a gente vai para um motel e não transa. Porque quer companhia, sabe? Tem também mais essa importância, né? Dessa área. Que é você ter um relacionamento também, às vezes, afetivo. Afetivo que eu falo assim, você troca energias com pessoas, emoções, pessoas que desabafam.